Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Sabadão, hoje, claro, teve derby, tivemos Palmeiras e Corinthians, então o foco aqui para o canal FutiJotas é trazer um pouco desse pós-jogo, falando do clássico, com mais uma vitória do Palmeiras. O Verdão venceu por 2-1 com o Murilo e o Rafael Veiga marcando os dois gols, e o Piquerez marcando contra depois de uma cobrança de escanteio, uma tentativa de gol olímpico do Roger Guedes, mas é gol contra. E a gente tem dois tempos totalmente distintos, né? O Abel já contou com o retorno do Rony e o Veiga, que estavam lesionados. Então teve só o desfalque do Marcos Rocha, o Mike começou pela direita, Piquerez na esquerda, e o ataque já com o Arthur já vem ganhando oportunidade, já vem se afirmando entre os principais jogadores, com o Dudu aberto e o Rony jogando centroavante, e o Arthur dando muito trabalho. O Danilo, como interino, mexeu bastante no time, e o primeiro tempo tem o placar também vai muito por conta das decisões. Acho que o ponto mais importante, né? As surpresas. Fábio Santos no banco começou com o Matheus Bidu, e o Matheus Bidu, a gente vai falar ao longo do vídeo. Do Queiroz foi para a lateral direita, o Fagner começou no banco. Meio de campo com o Fausto Rony, tirou o Juliano. E aí vem a escolha mais polêmica. Começou com o Romero. A gente estava até vendo pela transmissão, a ideia de ter o Romero era para tentar ajudar um pouco na marcação, jogando ele aberto. E o Corinthians aquele começo de jogo, mas a diferença de momento, de tranquilidade, o Palmeiras com aquele futebol que a gente já destrinchou, já falou aqui até em vídeos aqui no canal FutiJotas, que é o time que desarma muito, faz muita falta, mas quando tá com a posse, e assim, desarma e já faz o jogo, a transição do Palmeiras é muito rápida, é um time que não demora para resolver as jogadas. E isso na velocidade, você tem jogadores com qualidade, acaba criando várias situações que você envolve a defesa adversária. Foi onde o Corinthians começou a ter o problema, mas o placar foi aberto, né, num problema do Corinthians de anos, que é bola aérea, né, cobrança de escanteio. O Corinthians tem o Murilo, o zagueiro do Palmeiras, ótimo zagueiro por sinal, abre o placar, deixa o Palmeiras em vantagem. O Corinthians no momento já estava complicado, estava com a bola, não conseguia criar jogadas. Roger Guedes mais uma vez fazendo todo aquele papel de demora para soltar a bola, também é um dos caras que atrapalha na transição. Ele recebe a bola e dificilmente você vê ele dar um andamento rápido em uma jogada. Alisson, a bola não chegava, o Yuri Alberto só chegava a bola quadrada. Fausto Vera e Rony ajudando na marcação, mas bem próximo, tanto que o Danilo já faz uma primeira mudança no primeiro tempo, tira com 2-0, né? Já tinha num contra-ataque, puxado pelo Arthur, a defesa do Corinthians tendo a recomposição, cruzamento na área, a bola acaba depois chegando, acho que foi o Dudu, rola a bola pro meio da área pro Veiga, o Rony, que estava marcando, chega, consegue dar o carrinho, evita a primeira finalização, mas ele evita com o carrinho, e aí o Veiga na sequência, no rebote, ele já finaliza sem chances pro Cássio. Com 2-0, já tem a primeira mudança, tira o Fausto Vera, e eu vou falar, acho que é outro jogador que eu vejo muito torcedor do Corinthians endeusando, colocando mais, como a gente fala, só porque é gringo. Que ele fala, não dá pra ele ser banco do Rony. Já ouvi essa frase várias vezes. Vou falar de novo aqui no FutiJotas. É um jogador que caiu muito nos últimos jogos dentro do que se espera. Ele é um jogador que tem um passe muito bom, tem uma qualidade de sabe marcar, mas ele não vem rendendo tanto assim. Hoje eu falo, tá jogando um pouco com o nome e por conta do alto investimento. E o Corinthians, por incrível que pareça, né, a entrada do Maicon me deixou preocupado. Falou, meu, não vai melhorar. E melhorou, o Corinthians começou a jogar um pouco melhor no segundo tempo. Mas vamos assim, também teve mudanças na segunda etapa. Aí ele colocou o Juliano, tirou o Romero. Acho que foi um caso importantíssimo, precisava dessa mudança. O Romero é um a menos e o Juliano. Aí vem os dois lados do segundo tempo. O Palmeiras deu a bola pro Corinthians e o Abel controlou o jogo, então também assim, o Palmeiras tirou o pé. Não dá pra saber também, a gente não tem bola de cristal. Mas tirou o Veiga, tirou o Rony, colocou Navarro, por exemplo, colocou Navarro para dar chance. Então o Palmeiras não manteve a intensidade do primeiro tempo. E o Corinthians, no segundo tempo, começou a trocar um pouco mais de posse de bola,
O Juliano entrou muito bem, então começou a ter mais trocas de passe, começou a criar jogadas. O Bidu começou a aparecer pela esquerda um pouco na parte ofensiva e o Corinthians começou a ir para cima, sofreu um ou outro contra-ataque. Aí achou, quando pegou o gol de empate, o Corinthians cresceu. Aí acho que o Danilo acabou acertando numa outra mudança, que foi a sacar o Yuri Alberto, que apesar da bola não estar chegando para ele também, tá, a fase técnica tá péssima, colocou o Paulinho como centroavante para tentar algo diferente do que os outros técnicos estavam fazendo, né? Que tive o Lázaro fazer, o Cuca tentou fazer, de você ter o Yuri Alberto e o Paulinho como centroavantes. Você precisava, com isso precisava de ter gente para criar, então não adiantava nada tirar alguém no meio de campo para colocar o Paulinho para não fazer nada. Acabou tirando o Adson, cansado, colocou o Giovani, garoto novo. Teve uma chance, inclusive, até de empatar a partida com o Paulinho, que errou a finalização. Então o Corinthians termina, assim, teve o clássico terminando com um 2-1, que não reflete muito assim, a superioridade técnica do Palmeiras, mas foi uma vitória tranquila, a gente tem que estar citando isso. Eu vou pegar aqui alguns números para vocês terem uma ideia da diferença, para mostrar como realmente o Palmeiras foi superior, mesmo com o crescimento do Corinthians na segunda etapa. Foram 21 chutes do Palmeiras na partida contra 9 do Corinthians. No alvo foram 6 do Palmeiras, 2 do Timão. O Palmeiras trocou muito, não trocou tanto mais passes que o Corinthians. Em termos de passes, os dois times não tiveram um grande acerto, mas foi bem similar. 84% contra 83%. Um detalhe que muita gente fala, né, que o Corinthians tem a questão do prêmio, fair play. O Corinthians vem fazendo mais faltas e foram 20 faltas do Palmeiras contra 15 do Corinthians. Então a gente teve um equilíbrio nessas coisas, mas o que chama atenção, a diferença gigantesca, é o número de finalizações. Para analisar individualmente, para falar de alguns destaques positivos e negativos do confronto, Rafael Veiga mostra de novo por que é um cara diferencial no meio de campo do Palmeiras. Chegou de lesão e tomou conta da criação de novo. É um cara muito que dita o ritmo. Zé Rafael, que é um outro jogador que às vezes o pessoal que faz uma função tática muito importante, eu já citei várias vezes isso, o Zé Rafael era meia, alguns anos atrás ele jogava como 10, o cara de criação no Bahia, e chamou a atenção de vários clubes do futebol brasileiro. Veio pro Palmeiras, começou jogando com meia, não jogou bem, aí o Abel vai recuando, coloca ele para jogar de volante, e ele fez uma partidaça hoje. Enquanto teve pique, enquanto teve condicionamento físico, tomou conta da marcação, tomou conta de passes, deixou os jogadores do Corinthians assim nervosos pela forte marcação, leal. Então foi um dos motorzinhos. O Dudu, mais uma vez, também uma partida interessante. Não teve o mesmo destaque do Zé Rafael e do Rafael Veiga, mas uma partida que também merece elogios. Do lado do Corinthians eu também quero pontuar 2 jogadores, né? O Murilo, zagueiro da base, que entrou hoje numa fogueira, né? O Bruno Mendes não foi relacionado, o Caetano também tá fora, então você tinha o Gil, Balbuena e o Murilo. E o Danilo bancou, conhece, né, trabalha com ele no Sub-20, fez a dupla de zaga com o Murilo e o Gil. E o garoto entrou numa fogueira, né? Hoje tá falando todo esse clima de bastidores do Corinthians, a questão de troca de técnico, o time jogando mal, pega um clássico fora de casa e o garoto não sentiu. O moleque de 20 anos fez uma partidaça. Acho que já coloca uma boa. Assim, é um jogador pra gente poder monitorar. A gente acompanhava ele na base, mas jogar no profissional muda tudo. E pegou no seu primeiro clássico, né? Ele entrou no jogo contra o Remo, não conta. Mas assim, não conta porque o adversário não é do mesmo nível de camisa. Mas hoje no clássico não entregou, assim, correspondeu. Foi um dos melhores em campos um dos melhores jogadores em campo, né? Dentro do que você cumpriu. E o Bidu, que fez surpresa para mim, entrou no lugar do Fábio Santos, que muito jogador, muito torcedor do Corinthians, eu lembro disso, que chegou quando ele começou o Paulista mal, fez algumas partidas ruins, fez 3 partidas pelo Paulistão. Já tinha torcedor falando que, olha, precisa contratar um lateral esquerdo, tá explicado por que o Cruzeiro não investiu para contratar, para pagar o valor do Matheus Bidu junto ao Guarani. Muito torcedor criticando a decisão da diretoria do Corinthians. Ele já ganhou oportunidade contra o Cruzeiro e jogou muito bem. Contra o Remo, ele entrou no segundo tempo melhorando a parte ofensiva. Entrou no clássico, não fez uma partidaça, mas fez um jogo para colocar assim uma ponta de dúvida
no próximo técnico do Corinthians, falando, o seu Fábio Santos já não é mais já começa a ter uma sombra de peso. A gente falava do Lucas Piton com características diferentes, mas o Fábio Santos, que está com alguns jogos ruins, e você teve o Matheus Bidu também num clássico jogando bem. Não dá para entender a entrada do Romero. De novo, aí isso acho que é absurdo. Não sei como ele está treinando para poder receber tanta oportunidade, que foi nulo hoje. O Corinthians só conseguiu melhorar também a hora que tiram o Romero. Não é mera coincidência. Me surpreendeu as entradas do Paulinho e do Michael, realmente melhoraram um pouco a partida. O Gil tá mostrando também, porque vem no segundo tempo, quando foi exigido que o Corinthians foi para cima e precisou e teve aquela chance de deu o contra-ataque pro Palmeiras, ao lado do Murilo, o Gil também jogou bem. Então hoje o clássico, apesar da derrota, apesar de deixar claro que a vitória do Palmeiras foi merecida, deixa algumas coisas positivas. Por incrível que pareça, dá para analisar que o Corinthians deixou uma boa impressão, principalmente pelo segundo tempo. Falar, meu, tem coisa que dá para ser trabalhada, que dá para ser melhorada. O time não tá o time tem qualidade. O time consegue melhorar na temporada, mas precisa resolver toda essa turbulência política que veio, o extracampo que foi a decisão incorreta, a decisão burrada do Iro de investir no Cuca. Que todo mundo sabia que ele não ia ter apoio de 100% da torcida, que tinha toda a questão extracampo. Agora é buscar um outro treinador. Parece que agora o nome da vez é o Roger Machado. Por enquanto que eu tô gravando aqui a live, não tem nenhuma novidade. Mas torcedor corintiano dá para terminar com um copo meio cheio por conta do segundo tempo, do que foi mostrado, por conta de alguns jovens jogadores da base ganhando oportunidades. O Adson voltou no time titular. Tem coisa que dá para trazer para o Corinthians melhorar ao longo da temporada. Aí agora pro lado alviverde da história, torcedor do Verdão, de novo, né? Aquela questão, o trabalho do Abel é um trabalho de excelência, não dá para não elogiar, não dá para colocar lá em cima. Vem conseguindo qualidade. Hoje ele trabalhou muito com o elenco, então sacou jogadores, né? Colocou o João, vem recebendo oportunidades. O Rafael Navarro já tá entrando um pouco melhor. Eu já critiquei muito esse centroavante que se destacou no Botafogo na Série B, veio pro Palmeiras no ano passado, teve uma temporada horrível. E já começa a entrar um pouco mais leve. Flaco Lopes, que também o Abel tá conseguindo recuperar jogadores assim. O Arthur vem entrando bem. Então tem aquela questão de você mostrar. O Palmeiras não tem um time estrelado, não é um time de craques. É um time que você colocar no papel em termos de investimento, de valor que foi gasto, não é um supra-sumo. Vou colocar dois exemplos, colocar o Palmeiras e colocar o Flamengo e o Atlético Mineiro. São times que investem em nomes, tem jogadores de valor muito maior. E o Palmeiras está com um time fortíssimo, porque os jogadores também, o Abel consegue recuperar os próprios atletas e vai dando oportunidades. Então hoje ele amplia o leque de opções num clássico que foi controlado. O Corinthians melhorou na segunda etapa, criou chances, deu um pouco de perigo, poderia até ter conseguido empate. O empate não seria justo. O Palmeiras acabou controlando o jogo, fez um primeiro tempo excelente, manteve o jogo assim tranquilo. Não foi um jogo para golear também, como alguns torcedores achavam que de repente ia ser uma goleada no clássico, mas foi uma vitória importantíssima em termos de futuro na temporada. Pegando os resultados, o Palmeiras termina aqui o sábado com 7 pontos, né? Ele está na segunda posição temporária, só atrás do Fortaleza, mas tem ainda toda a rodada ainda para ser disputada, tem vários jogos. Já o Corinthians começa com, apesar de tudo, a gente tem que estar desse lado. São a vitória contra o Cruzeiro, mas duas derrotas. Tá? Termina o sábado na 15ª posição. Então, o Palmeiras é manter o rumo, Corinthians precisa se acertar ao longo da temporada, terminar o mês de abril, que foi um mês caótico, e começar maio, aproveitar o feriado, né, de dia do trabalho, e começar a trabalhar efetivamente para ter uma temporada melhor. Abraços.